Começando agora a aula de V-Ray desse ambiente, quem acompanhou comigo viu que nós fizemos toda a modelagem para chegar nesse ponto aqui em que estamos. Se você não acompanhou a aula de modelagem, é só você me pedir pelo direct no Instagram a planta do ambiente que eu mando e você consegue acompanhar as aulas antes de assistir essa aqui do V-Ray, ok? Então, olha só. Para começar a configurar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu já até deveria ter feito antes e esqueci, é colocar essas linhas mais suavizadas aqui do projeto, tá? Foi uma coisa que eu esqueci, mas enfim, vou vir aqui, ó, em estilos, editar e eu vou desabilitar perfis. E aí ele vai ficar com as linhas mais suaves, isso ajuda bastante a modelagem não pesar, tá bom? Então, olha só, eu vou vir aqui e vou começar a aplicar um filtro de refinamento dos cantos de todo o mobiliário, assim, que tá com os cantos bem retinhos. Alguns pode ser que eventualmente não funcione por algum motivo, mas a maioria a gente consegue. Então, olha só, vou usar esse plugin aqui, mostrar para você. O nome dele é Freedom Corner e ele tem essa opção aqui de a gente colocar esse chanfro, esse abaulamento, né, nas superfícies aqui para poder fazer com que fique mais suavizados nos cantos. Olha só, cliquei aqui de novo, vou clicar e já vou dar um Enter e ele vai começar a calcular para mim e fazer esse abaulamento. Você vai ver como que vai ficar esse resultado. Então, só esperar o carregamento ser feito. Quando a gente observa um ambiente na vida real, você olhar, por exemplo, os móveis, nada tem essa estrutura tão definida assim, tá vendo? De quina, sempre é um pouquinho mais arredondado. O 90 graus exato, o ângulo reto exato, ele não existe. Então é bem interessante a gente utilizar esse plugin aqui, porque para quem entende de render, bate o olho e já vê que o plugin, ó, já vê que a pessoa não entende tanto de renderização quando ela utiliza esses ângulos retos muito definidos, sabe? Aqui eu tô vendo que esse interruptor saiu do lugar, não sei porquê. Vou mexer nele aqui para poder chegar no lugar. Ele é um pouco mais pro lado esquerdo. Deixa eu tirar aqui. E aí você... Ah, tá, é porque ele tá flutuando. É porque você não precisa fazer isso em todos os móveis. Às vezes, por algum motivo, algum não vai dar. Por algum motivo... Deixa eu chegar esse aqui mais pro ladinho. Deixa eu ver se foi igual. Tá bom. Um pouquinho mais pra cá. 4. Pode ser que em alguns momentos você não vai conseguir fazer isso em todos, por causa de algum tipo de linha que você usou, às vezes linhas sobrepostas, às vezes linhas que estão se cruzando, às vezes linhas que estão na diagonal, e isso atrapalha um pouco a gente conseguir fazer esse abaulamento. Mas onde você conseguir, faça, porque isso ajuda bastante a dar realismo na sua imagem. Mas quando não der, às vezes você consegue fazer em apenas uma linha em vez de ser no objeto inteiro. E também onde não aparecer, você não precisa perder tempo com isso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nessa estrutura aqui traseira da cabeceira, eu não preciso fazer, porque ela não vai aparecer. Ela é simplesmente para sustentar a fita de LED que eu vou ter passando ali atrás. Então, aqui eu vou colocar para fazer esse abaulamento. Acho que esse aqui é o último, né? É o último daqui. Então, olha só, ficou o friso atrás aqui, eu não preciso fazer. Eu vou olhar aqui onde mais eu posso fazer, aplicar, né, isso. Então, vamos ver se aqui eu consigo. Esperar ele carregar. Ó, provavelmente não vai dar porque ficou todo vermelhinho. Então, você clica, cria um grupo para ver se dá. A gente tem que ir tentando driblar, mas não são todas as vezes que será possível fazer isso, realmente. E é por isso que eu gosto dessas aulas que são feitas na realidade mesmo, né? Ah, mas esse daqui é um modelinho diferente, olha, ele é mais abauladinho embaixo. Talvez eu consiga fazer mais nessa face de cima. Vamos ver se dá certo.
Por isso que eu gosto de fazer essas aulas que mostram a realidade mesmo, porque é muito diferente quando você assiste uma aula e que tudo que a pessoa faz dá certo. Você não aprende quando é assim, porque na verdade não é sempre perfeito. Olha só o que acabou de acontecer. Não é sempre perfeito de forma alguma. Então não tem jeito da gente explicar alguma coisa como sendo perfeito se não é. Então aqui, esse aqui não está funcionando muito bem. Eu poderia tentar entrar aqui, apagar algum tipo de linha ali dentro. Às vezes eu tenho linhas meio misturadas, linhas sobrepostas que estão atrapalhando. Aqui, por exemplo, eu tenho uma emenda aqui que eu não sei o que é. Mas eu não vou mexer porque esse objeto ele já tem várias curvas, então acho que ele não vai ficar ruim na modelagem. E a gente não está falando de uma quina tão dura aqui, porque ele já tem outros movimentos na própria estrutura dele, então acho que não vai prejudicar. Mas se você quiser tentar, a gente pode vir aqui, por exemplo, e começar a trabalhar de algum modo essas mudanças aqui dentro. Então, vou só te dar uma luz para quando isso acontecer, como que você pode trabalhar isso. Você pode ir apagando, né, algumas linhas que você acha que pode estar atrapalhando, mas nesse caso aqui eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu poderia, por exemplo, começar a apagar isso aqui, depois preencher de novo e ver se ia dar certo, para depois eu conseguir fazer com que esse abalamento acontecesse de forma legal. Porque o que acontece? Ele sempre vai trabalhar com as linhas. Então, se eu tenho linhas misturadas, se eu tenho linhas muito anguladas, ele vai ter dificuldade de fazer essa leitura. Então, às vezes, ele come um pedaço ali da sua modelagem quando ele não consegue fazer o cálculo, né, de como que está esse formato. Mas, nesse caso aqui, igual eu estou falando, eu já tenho o abalamento dos pezinhos, eu já tenho toda uma estrutura aqui mais desenhada, isso aqui não vai fazer tanta falta. Mas eu poderia ir tentando e ele de algum jeito fazer funcionar, tá bom? O próximo eu vou vir aqui, dar um clique, vou dar Enter. Vocês lembram que quando a gente modelou essa cabeceira, eu fiz as placas separadas para poder gerar o friso? É justamente por causa disso, porque com o friso, se eu fizesse a placa inteira e realmente fizesse o friso afundado nela, isso atrapalha na hora de fazer o abalamento, porque ele acaba dificultando um pouco o cálculo. E aí eu prefiro sempre fazer desse jeito, fazendo as placas separadas. Tudo que eu puder fazer separado eu faço, porque costuma ajudar. Então aqui também a mesma coisa. Todos os móveis que eu ver que estão com linhas muito retas e muito duras, eu vou trabalhar isso aqui. Acho que não deu, né? Eu vou trabalhar isso daqui para poder gerar um realismo maior. Olha só. Aqui, ó, eu segurei o Ctrl e dei vários cliques porque ele não estava pegando sozinho quando eu clicava uma vez só. Então, aqui eu cliquei dando Ctrl e ele já fez o abalamento. Aqui, provavelmente, vou ter que fazer a mesma coisa. Ó, vou dar um clique aqui, vou dar vários cliques segurando o Ctrl e pronto. E aí, você pode escolher qual, ali em Offset, né, do plugin, você pode escolher qual o tamanho do chanfro, a angulação do chanfro ali que você quer. Então, se ele for maior ou menor, você consegue fazer esse cálculo aí para poder ver qual que vai se adequar melhor mesmo à sua modelagem. Se fosse um objeto muito grande, talvez fosse legal eu fazer um abalamento maior. Eu coloquei 0,1, mas poderia ser 0,2, 0,3, mas sempre procurando algo que aproxime da realidade também. Nada muito arredondado também, porque não é o caso dos móveis, né, da marcenaria, mas pode ser que outros casos, em outras realidades aqui da renderização, pode ser que a gente use. Por exemplo, para fazer uma cabeceira de cama acolchoada ou estofada, a gente pode abaular ela bem mais e vai ficar um resultado legal. Então aqui eu já fiz. Agora eu vou começar a fazer, deixa eu fazer primeiro nessas portas. Clicar nas duas de uma vez. Isso, dá para clicar nas duas de uma vez, vai ficar bom. E aí a gente só vai aguardar ele fazer o cálculo. Quanto mais objetos você colocar junto, mais ele vai demorar também. Então, às vezes pode ser melhor colocar separado, aí você vê. Quando o objeto é mais complexo,
mais ele vai demorar. Se for um objeto mais simples, é tranquilo de ele gerar essa geometria, essa deformação na geometria, né, de certa forma. Então, olha só, vocês verem que vocês conseguem ver que eu coloco tudo separado. A porta é separada em um grupo, essa divisória aqui do meio, outro grupo. Eu sempre vou fazendo assim para poder gerar realmente essa estrutura mais abaulada, porque se tivesse tudo junto, dificilmente a gente consegue, ok? Aqui eu tô vendo que eu não coloquei meia esquadria para cá. Vou ver se eu coloco, mas antes eu vou clicar aqui. E já vou fazer também deste, Enter. Não coloquei meia esquadria. Essa meia esquadria que eu vou colocar daqui do lado, ela costuma atrapalhar na hora de fazer esse abaulamento. E aí a gente sempre vai fazer um contraponto. Eu acho que fica melhor com o abaulamento e às vezes a textura, né, na posição errada, ou eu acho que vai ficar melhor se eu colocar a textura correta, mas abrir mão do abaulamento. E é isso aí, eu vou decidir de acordo com a minha imagem, de acordo com quanto da minha cena pega daquele pedacinho ali, né, e etc. A gente sempre tem que ir avaliando desse jeito, tá bom? Então, assim que ele calculou aqui, eu já vou gerar aqui o meia esquadria que eu esqueci, que passou batido. Já vou pegar aqui o B do meu teclado para poder gerar uma nova coloração aqui, uma nova pintura. Aqui também eu vou trocar a posição, né? E vou tentar fazer o abaulamento desse... Esse aqui também tem que virar. Vou tentar fazer o abaulamento dessa estrutura aqui, mas costuma ser mais chatinho. Deixa eu ver. Vou clicar, vou ver aqui. Ele já não tá deixando. Então, se eu vier aqui e apagar, por exemplo, tudo aqui, ele com certeza vai deixar eu fazer. Então, aí vai a seu critério. Eu acho que como tá muito pequenininha essa lateral, acho que não vai fazer tanta diferença se eu colocar, então eu vou deixar para fazer assim. Vou dar vários cliques. Esperar carregar para ver o resultado. E eu volto. O carregamento aqui está sendo feito, vamos ver se vai dar certo. Gente, o SketchUp, o V-Ray são caixinhas de surpresa, viu? Por isso que é importante a gente praticar muito, 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 para a gente saber em que momento a gente realmente não tem saída, em que momento a gente tem o que fazer, porque é desse jeito. Vou pausar aqui de novo e volto. Então, aqui já tá acabando de calcular, né? Você vê que já aconteceu o abaulamento, já ficou bem suave. E é só esperar realmente acabar de carregar. E eu volto. Finalizado aqui, eu vou ir observando o que mais que eu posso melhorar nessa modelagem. Nesse caso aqui, ó, provavelmente eu vou ter o mesmo problema por causa da meia esquadria, mas vamos ver. Vamos ver se ele vai permitir o cálculo, já que ele começou a carregar. Tá vendo, gente? O negócio é louco. Porque parece que nesse vai dar e no outro não deu. Não pergunta, não sei porquê. Vamos esperar carregar e voltamos. Então, aqui já finalizou. Esse aqui funcionou bem, deu certo. Ai, não sei porquê, né? Mas olha só, você vê que já ficou bem suavizada as linhas. Agora só falta, se não me engano, fazer nas gavetinhas. E aí finalizamos essa parte. E aí depois da gente refinar os cantos, a gente vai começar a testar a iluminação. E essa parte é tão, tão, tão importante. Vocês vão ver. Então, olha só, vou só marcar aqui todas as gavetinhas. Com Ctrl aqui. E já vou clicar aqui também. E vou dar Enter e vou esperar para ele poder carregar. Voltamos.
Então, aqui já está chegando no final, é só aguardar. Como eu estava falando, a gente vai começar a testar a iluminação. E como que a gente faz? Primeiro, a gente testa toda a cena, pelo menos é a forma como eu faço. Eu testo toda a cena com a iluminação natural primeiro. Então, a iluminação natural é a que está de padrão, né, no V-Ray, que seria a iluminação Sunlight. Eu testo com ela primeiro para depois eu ir inserindo para eu ver qual que é a situação da iluminação desse ambiente, porque faz muita diferença o tamanho das aberturas, onde estão posicionadas as aberturas do ambiente. Então, tudo isso vai demandar um teste para você saber em que ponto você precisa melhorar a iluminação. E normalmente a gente deixa um pouco da iluminação natural entrando, porque isso deixa as sombras, os contornos mais reais e mais bonitos. Quando você coloca muita luz artificial, às vezes você perde um pouco desse contorno, você perde um pouco das sombras e deixa a cena às vezes um pouco menos realista. Então, quando a gente faz esse macetezinho de testar a iluminação primeiro, depois você vem fazendo um reparo, né, daquilo que precisa ser melhorado, né, de quanto você precisa melhorar a claridade e tal. Então, funciona mais ou menos assim. Então, olha só, feito aqui, acabei das gavetinhas, eu acho que é só. Então, acho que é só isso mesmo. Ah, não, falta aqui no painel, ó. Vou clicar nesse, vou clicar nesse e vou já dar o abalamento aqui também e Enter. Vou esperar carregar e a gente volta. Então, aqui finalizou. Agora eu acho que chegamos ao fim desse refinamento. Ok? Tudo certo? Acho que tá certo. Então, agora a gente vai entrar num processo bem importante. Eu vou vir aqui em exibir, vou exibir tudo. Vou entrar aqui para dentro. Eu não lembro se eu tinha pintado o teto de alguma cor, mas eu vou pegar aqui, ó. E já vou jogar uma cor nele. Que não pode ser tão branco, tá? Não coloca nunca o branco 100%, porque ele costuma estourar muito a iluminação. Então, você pode colocar um branco 97, 96%, mais ou menos, 98%, mas nunca coloca 100%, tá? Vou guardar aqui. Então, assim que eu dei o nome aqui, né, eu vou mudar um pouco a cor dele, vou deixar mais ou menos aqui, 94. Vou pintar o teto, certo? Então, agora eu vou primeiramente escolher qual a cena que eu quero renderizar. Então, por exemplo, quando você vai escolher a cena, primeiro você verifica aqui mais ou menos qual que é a posição que você quer pegar. Então, eu quero pegar a cama. Eita! Eu quero pegar a cama mais e tudo mais. Então, olha só, nós vamos abrir aqui o Asset Editor. A primeira vez que você abrir, ele costuma demorar um pouquinho mais. Então, olha só, assim que ele abrir, você vai vir nessa engrenagemzinha, você vai desativar aqui esse Progressive e eu vou entrar aqui então em Render Output, vou deixar a resolução aqui onde está, mas eu vou habilitar o Save Frame e aqui eu vou colocar em Custom e vou deixar aqui nessa proporção média, vou voltar aqui para 800. E aí eu consigo ver essas bordas aqui cinza, que são exatamente a borda, que vai aparecer o que tiver na minha cena. Ou seja, o que tiver dentro dessa borda tá aparecendo na cena, o que tiver fora não vai aparecer. Então aqui, ó, eu vou colocar a perspectiva de 2 pontos, vou posicionar melhor, posso dar aqui um zoom, certo? Vou posicionar melhor. Vou apertar o zoom, vou dar um zoom de 75. E que eu venho, perspectiva de 2 pontos, já posiciono aqui de uma maneira melhor. E venho aqui em visualizar, animação e cena. Então, assim que eu crio essa cena, eu já posso vir aqui e habilitar as minhas sombras para ver como que está a iluminação dentro desse ambiente, como que está entrando a luz do sol dentro desse ambiente. E se está entrando, né? Então, eu posso ir alterando aqui as sombras, justamente para eu ver
em que momento, né, do dia que está entrando essa luz do sol, e eu posso ir alterando se eu quiser que entre realmente, se eu quiser que a luz do sol ilumine esse ambiente de algum modo. Então, eu vou alterando aqui para ver como está. E além do mais, eu posso, quando você habilitar as sombras, ele fica mais lento, tá? Eu posso usar aqui esse plugin, que é o Solar Norte, que eu posso clicar e eu vou ajustar para onde que o sol vai entrar. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho o sol mais dentro do quarto, né? Se não me engano, depende de que lado ele tá. Mas aqui eu já consigo ver essa iluminação entrando aqui, ó. Então, se eu alterar um pouquinho mais esse horário, né? Eu vou ver a iluminação se movendo um pouco aqui dentro. E aí eu vou escolher qual que é o desenho dela que eu quero aqui. O desenho que ela faça. Então, nesse caso aqui, ó, ela tá pegando aqui. Se eu mexer um pouquinho mais aqui, ela pode mudar de lugar e eu vou escolher qual o jeito que eu vou querer, tá bom? Então, olha só, vou colocar um pouco mais pra cá. Mais pra cá, que eu gostei dela pegando aqui nessa almofada. Então, olha só, aqui pegou um pouquinho na cama, um pouquinho aqui. Achei que ficou legal, vou vir aqui e vou atualizar a minha cena e já vou desligar aqui a sombra, só para eu continuar trabalhando. Então, o próximo passo é eu configurar, para poder entrar a iluminação natural, configurar o vidro. Então, eu vou apertar o B do meu teclado para abrir aqui a bandeja padrão. Vou pegar com conta-gotas aqui no vidro, vou vir no Asset Editor e eu vou configurar ele aqui. Então, eu vou colocar o reflexo no máximo, refração também no máximo. Esse OR aqui eu vou colocar em 3. E pronto. Agora eu vou me certificar de que os dois lados do vidro também estão pintados, né, dessa mesma textura aqui, essa mesma cor, para poder ter certeza de que a iluminação vai passar. Porque se eu tiver pintado de um lado e o verso a outra face, né, desse vidro não tiver pintado, ele não vai ter o resultado. Então, vamos aguardar. Então, para isso, eu vou dar aqui vários cliques, né, para pegar o vidro. Vou marcar o de cá também. Vou pintar. Vou inverter face, vou pintar de novo. E vou lá de fora e ver se ele não tem duas faces, ok? Olha só, peguei de cá, só por via das dúvidas, e eu vou pintar tudinho. Ok, então aqui ele está habilitado. E agora eu posso clicar aqui na minha cena de novo, e aí eu vou fazer um passo super importante para nós avaliarmos essa nossa iluminação, que é a gente ativar o Override Materials. Vamos esperar aqui ele voltar para a cena, né, que eu cliquei. Assim que eu retornei à cena, eu vou então fazer esse passo super importante, que é vir aqui no Asset Editor. E eu vou ativar o Override Materials, que é justamente para fazer o teste de iluminação. O que ele vai fazer na minha cena? Ele vai deixar toda a cena em um único padrão de cor. Então, aqui, ó, Override Material. Vou clicar aqui, certo? E aqui eu vou ver essa corzinha que eu posso ajustar para qual cor que eu quero. Então, se eu ajustar aqui num cinza mais escurinho, essa é a cor que a minha cena vai ter, certo? Então, depois de fazer isso daqui, eu vou vir aqui em câmera e eu vou alterar esse valor da exposição, diminuindo ele, por exemplo, para 9. Quanto menor esse valor, mais iluminada a minha cena vai ficar. Aliás, mais claridade vai ter nela, mais clara ela vai ficar. E assim que eu fiz o Override Material, eu vou deixar todos os materiais opacos. Então, para que eu consiga fazer com que mesmo com essa configuração que deixa tudo opaco e da mesma cor, mesmo assim fazer com que a iluminação passe, eu preciso desativar o Material Override só para o vidro. Então, eu entro aqui na configuração do vidro e assim que ele abrir, né, a pré-visualização ali do vidro,
eu vou desativar essa configuração que deixa tudo num padrão único de cor apenas do vidro. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou Can Be Overridden. E aí eu estou desativando essa propriedade que deixa tudo branquinho só para ele. Então, nesse ponto aqui, eu vou colocar para renderizar. Não preciso mexer muito nas configurações, mas vou colocar para renderizar e só ver o resultado que a iluminação natural está dando nesse ambiente. Muito provavelmente o ambiente vai ficar escuro. Mas é sempre bom a gente ver em que pé que está a nossa iluminação natural para a gente, a partir daí, configurar. Isso não é perda de tempo, isso na verdade economiza muito, muito tempo. Porque com essa configuração de deixar tudo da mesma cor, sem textura, tudo liso e tudo mais, você economiza muito tempo, porque a renderização fica mais leve. Então, rapidinho você consegue ver qual está o resultado da iluminação, você já fecha ali, já continua configurando para melhorar aquilo, testa de novo, e aí na hora de você configurar materiais já está tudo certo. Então, vamos aguardar aqui o render e a gente volta. Então, aqui a gente vê que o render já começou, ele está bem escuro do lado de cá, mas você vê bem onde está entrando a iluminação. E aí, agora que a gente vai começar a fazer algumas estratégias aqui para melhorar tudo isso e tornar esse render com uma iluminação mais adequada. Então, vamos lá? Então, vou fechar aqui, tá? Vou dar o stop. A gente fez esse teste e agora a gente vai começar a inserir algumas iluminações que vão nos ajudar a melhorar isso daqui, ok? A gente volta. Então, eu fechei aqui a renderização e eu vou começar a controlar alguns parâmetros. Eu vou primeiro desabilitar aqui as minhas sombras e eu vou controlar alguns parâmetros para melhorar essa iluminação. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou suavizar um pouquinho aqui na Sunlight as sombras, a projeção da sombra que ela faz para a sombra não ficar tão contornadinha. Então, vem aqui em iluminação, Size Multiplier, eu vou colocar aqui o valor de 5, que é justamente para fazer isso que eu estou falando. Eu vou vir aqui de fora da modelagem, eu vou adicionar uma Dome Light, vou clicar aqui. A Dome Light a gente insere um arquivo HDR dentro dela, que é um arquivo de paisagem background, já com uma configuração de iluminação embutida nele. Então, eu já venho aqui na Dome Light, já vou acrescentar esse arquivo, vou procurar ele aqui nos meus documentos, que eu acrescentando ele, eu consigo pela janela, né, desse ambiente ter uma paisagem ali aparecendo, isso fica legal. De trabalho, esqueci onde que estava. Documentos, HDR, pode ser esse daqui. Vou abrir. E que eu vou configurar para que ela apareça da maneira certa. Spherical e aqui Spherical também. E aí eu vou diminuir, já que eu coloquei a Dome Light, que é uma iluminação também para ser natural, eu vou diminuir a Sunlight para 0,1, né? E aí eu estou configurando elas justamente para uma dar um equilíbrio na outra. Eu poderia também configurar a questão de cor, mas eu vou deixar elas no branquinho mesmo. E aqui agora, né, depois de ter adicionado a Dome Light, então depois de ter testado a Dome Light aqui, eu vou clicar na cena de novo e eu vou colocar para renderizar de novo para ver o resultado que isso vai dar. Então, o que eu atualizei aqui? Eu acrescentei a Dome Light, acrescentei o HDR nela, que é um arquivo que já tem iluminação. Então, dependendo do arquivo que você pega, a potência de 1 vai ser pouco, a intensidade de 1 vai ser pouco, dependendo de 100 vai ser pouco. Então, depende de quanto de configuração de iluminação ele tem embutido nele. E aí você vai ter que fazer o teste. Então, você acrescentou a Dome Light, você vem aqui e testa de novo. O que eu fiz? Eu acrescentei a Dome Light, além disso, eu ainda diminuí bastante o valor da Sunlight, porque a Dome Light já vai dar iluminação. E a Sunlight é a que dá essas sombras aqui. Então, eu mantenho as duas. Então, depois de ter feito isso, eu vou colocar para renderizar e a gente vai observar qual vai ser o resultado. Vamos aguardar aqui.
para a gente ver como que vai ser. E aí a gente vai, depois de ajustar bem a iluminação natural, a gente vai inserir as iluminações que são artificiais, vamos testar de novo, e aí depois a gente vai começar a configurar os materiais mesmo da cena. Então vamos aguardar aqui o render iniciar e a gente volta. Então aqui eu tenho uma iluminação que ficou mais fraca do que a anterior, né? Mas aqui também não ficou tão estourada. Então agora o que eu vou fazer? Já vou fechar aqui porque já deu para ver que está bem escuro. Aí eu vou começar a alterar outros parâmetros. Você vai ver que o parâmetro de exposição a gente sempre utiliza ele para fazer um balanço com a iluminação que a gente está colocando. Então eu venho aqui em câmera, eu consigo ajustar por aqui, ou eu consigo vir também aqui nesses parâmetros avançados e alterar. Então, eu vou alterar aqui para 4 e aqui eu vou colocar para 5 direto e vou colocar para renderizar de novo e ver como que vai ficar o resultado, qual vai ser o efeito. Então, sempre assim, você controlou a iluminação natural. Ela não ficou estourada, ficou ok. Se você aumentar por ela, você sabe que vai ficar estourado. Então, você não aumenta por ela, você aumenta a claridade total para poder gerar uma iluminação melhor no ambiente. E aí você vai fazendo esse equilíbrio. E depois disso, a gente ainda vai acrescentar iluminação artificial. Então, os retângulos de iluminação, que vão vir da iluminação geral, os spots, isso tudo ilumina o ambiente também. Então, por isso a gente sempre faz esse balanço. Se a gente olhar por aqui, já deu uma melhorada, a iluminação ficou melhor. Então, eu vou manter assim por enquanto e agora eu vou acrescentar os outros tipos de iluminação e depois a gente vai ajustando, fazendo contraponto, porque agora eu também preciso ver quanto que a iluminação artificial vai iluminar no ambiente. E a gente sempre vai atualizando isso aí, tá? Já vou fechar, não vou nem deixar chegar até o final e vou começar então a inserir essas iluminações artificiais. Lembre-se sempre de fechar aqui as sombras, tá? Desabilitar as sombras. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um retângulo de luz, colocar aqui bem no meio, né? Onde está a minha iluminação geral. Vou clicar aqui nele e vou descer com ele 1 centímetro. Levantei. 2. Então, eu diminuí ele, eu abaixei ele aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui no Asset Editor, eu tô com ele aqui. Eu vou digitar aqui um valor mais ou menos de 60. E entrando aqui nas configurações dele, eu vou colocar em invisível e para ele não aparecer nos reflexos de nada. E aqui eu vou acrescentar as iluminações de spot, que vai ser aqui com essa iluminação. Eu vou dar um clique, vou girar ela a 15 graus para cá, vou girar para cá esta, vou levar para cá. Aliás, vou até configurar lá antes de eu copiar, só para ter certeza de que já vai copiar igual. Então, venho aqui, eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, de 2000, e nessa aqui eu vou mudar a cor, porque normalmente elas têm uma corzinha mais amarelinha, certo? Aqui eu vou colocar um valor de 20, por exemplo, e aqui um valor de 15 para o penumbra. E agora, sim, eu replico. Vou diminuir aqui também, para ela começar mais de cima, com o Scale. E aqui, eu vou replicar para cá, para gerar a iluminação. Então, agora, colocadas essas iluminações, eu vou colocar as iluminações que vão vir desses objetos. Então, nesse aqui, eu vou colocar uma Mesh Light. Então, eu vou dar alguns cliques aqui, vou criar um grupo e vou criar uma Mesh Light aqui. Então, venho cá, configuro essa Mesh Light, ela pode ficar mais ou menos em 30 mesmo, mas eu vou colocar aqui a mesma cor que eu utilizei para o outro. E de cá, mesma coisa, eu vou clicar aqui, vou criar uma Mesh Light, vou vir aqui no Asset Editor para editar ela.
E já vou colocar também essa cor mais amarelinha. Então, colocadas essas iluminações, eu já vou voltar para minha cena, tá? Esperar ele carregar aqui, vou voltar para minha cena e já vou configurar de novo, aliás, configurar não, testar de novo essa minha iluminação, tá bom? Então, vamos lá. Que é o teste geral de iluminação. Então, agora eu tenho tanto iluminação artificial quanto a iluminação natural. E aí, vamos ver como vai ficar o resultado. Esperar carregar a cena. A gente volta. Já deu. Então, aqui eu já vou clicar no renderizador e a gente volta quando ele começar. Então, aqui a gente já consegue ver que ficou super, hiper estourada, né, a cena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar e já vou controlar lá na claridade, porque eu já sei que se eu diminuir a claridade, eu diminuo a intensidade das iluminações de forma geral, inclusive da do sol, e eu não corro o risco delas ficarem estouradas. Mas aí, se eu achar que depois eu preciso diminuir mais em cada iluminação, eu volto e diminuo em cada uma delas. E esse que é o processo, tá bom? Então, eu já vou alterar aqui na claridade para 8. E aí, eu vou colocar para renderizar de novo para ver o efeito. E aí, a partir disso, vou deixar aqui. A partir disso, se eu ver que não modificou da maneira como eu gostaria, aí o que eu vou passar a fazer? Vou passar a diminuir nas próprias iluminações mesmo. Então, diminuir no retângulo de luz, diminuir nos spots, etc. Então, aqui eu vou colocar para renderizar novamente, para a gente ver o resultado. E muito provavelmente já vai ter melhorado, porque estava estourado. Eu aumentei o valor ali, né, o número ali de exposição, e aí é inversamente proporcional. Quanto maior o número, menos iluminação, menos claridade vai ter. Então, lembre-se sempre de que é inversamente proporcional. Esperar começar aqui, a gente volta. Então, aqui ele já retomou. Olha só que legal que ficou o efeito. Então, eu tô vendo a iluminação entrando aqui natural. Eu tô vendo bem a iluminação dos spots. Eu vejo que aqui tem uma iluminação saindo do abajur, né, desse pendente. Aqui também. E a iluminação tá chamando mais atenção para essa parte daqui do centro, né? E aí tem uma coisa bem legal que se você quiser configurar, vou até aumentar aqui a tela. Se você quiser ajustar a iluminação quando é menos coisa, sabe? Você pode vir aqui, ó, e ajustar a exposição através daqui. Então, ali eu tô no valor 0. Se eu subir, eu aumento a exposição. Se eu diminuir, eu diminuo. Mas eu achei que ficou bom do jeito que tava em 0, então eu vou manter em 0. E aqui, ó, nesse Highlighting Burn, eu vou ajustar a intensidade das luzes mesmo, olha lá. Então, se eu diminuir aqui um pouco, eu deixo um pouco mais natural e eu gosto assim. E aqui eu posso aumentar um pouquinho o contraste para eu dar mais contornos e tudo mais. E aqui, se eu quiser, eu posso ir tanto para o lado do azul, para ir matando o azul e deixando a minha cena mais amarelinha, quanto ir para o lado do amarelo e matando o amarelo e deixando a minha cena mais azulzinha. Olha só. Aqui tá mais amarelinho, né? Vou diminuir aqui um pouco, vou deixar assim, mais próximo do neutro. E vou esperar esse render finalizar. E quando finalizar, a gente volta. Então, aqui eu tenho o render finalizado, é um render de qualidade ruim, justamente para ele poder renderizar rápido. E aqui é só você clicar no disquetezinho e salvar, se você quiser salvar esse teste aqui, ok?